Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias que vão te levar mais rapidamente ao patamar de um analista master em licitações. E no episódio de hoje, a gente vai falar para você que é servidor público e quer se tornar um analista de licitações. Eu sou a professora Flávia Viana e o podcast de hoje é um pouquinho diferente dos demais episódios que você está acostumado. Por quê? Porque eu tenho recebido muitas solicitações, indagações, questionamentos, dúvidas do servidor público que quer atuar do outro lado da mesa, quer se tornar um analista de licitação. Então vamos contextualizar aqui. Quem é o servidor público? O servidor público é a pessoa, o homem, a mulher que trabalha no órgão da administração pública, em qualquer esfera governamental, federal, estadual, municipal, poder executivo, legislativo, judiciário. E esses servidores, então, eles têm acompanhado aqui e eles querem também se tornar analistas de licitações, isto é, eles querem participar de licitações do outro lado da mesa, vendendo produtos e serviços para o governo, seja por intermédio da sua própria empresa ou por intermédio de um analista consultor. Quer dizer, quer se tornar um analista consultor, que é o analista de licitação, que vai representar empresas que já existem, né, e participar dessas licitações, auxiliando esses empresários a ganhar essas licitações. Quer dizer, o servidor público ele quer e pretende trabalhar como um consultor na área de licitações, como analista de licitação consultor, fazendo a ponte entre empresas que já existem e que querem vender produtos e serviços para o governo. Então, nesse podcast, eu vou tirar aqui as principais dúvidas e vou te dar um passo a passo de como que você vai aí na sua esfera proceder para saber se você pode ou não ser um analista de licitação. Bom, então aí, como é que eu quero começar aqui o podcast de hoje? Eu fiz uma colinha, tá? Vou deixar essa colinha aqui. 4 pontos principais onde a gente vai entender como que isso aqui vai ser aplicado. Então, vamos lá, deixa eu sair da frente aqui, né? Vamos lá, vou trazer aqui para cá a minha colinha, vamos lá. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que trazer para você. Você, então, que é um servidor público, tá? E você pretende participar de licitações, como um analista de licitação, seja abrindo a sua própria empresa, vendendo seus próprios produtos e serviços para o governo, ou representando empresas que já existem, fazendo a ponte entre esses empresários, prestando consultoria na área de licitações. Primeiro ponto que você tem que entender, fora os outros 3 que eu vou te apresentar, é você jamais vai poder participar, se você se tornar um analista de licitação, você jamais vai poder participar das licitações aí no órgão que você atua. Porque essa proibição a gente encontra na própria Lei 8666, no artigo 9º, inciso 3, lá da Lei 8666, a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, onde a gente tem a seguinte determinação: olha, não pode participar nem direta nem indiretamente de uma licitação o servidor ou o dirigente do órgão, tá, que ele atua, né? Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Então, olha só, se você trabalha aí, eu sou aqui servidora pública e eu trabalho aqui na minha prefeitura, na prefeitura de São Caetano do Sul, aqui da minha cidade. Eu jamais vou poder representar nenhuma empresa e nem a minha própria empresa participando de licitações que vão acontecer aqui na prefeitura. Então, esse é o primeiro ponto. Aí no órgão, na entidade que você trabalha, que você atua, você não poderá nem participar de licitações com a sua empresa, nem representar outras empresas nessas licitações que você vai participar, porque isso já iria contra, né, o princípio da moralidade e, de fato, ia causar um conflito de interesse. Porque como você trabalha aí nesse órgão, nessa entidade, tá, você poderia ter acesso a informações privilegiadas que os demais não têm. Então, isso não pode acontecer, tá? De forma nenhuma. Essa é a primeira proibição que você vai encontrar no caso de você querer exercer atividade como analista de licitação. Vamos para a segunda, tá? Compatibilidade de horários. O que eu quero dizer com compatibilidade de horários? Bom, a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Então, né, claro que a gente tem lá na Constituição Federal, e nem não é o objetivo aqui desse vídeo hoje, ficar debatendo possibilidade de acumular cargo e tudo mais, não é nem isso que eu estou falando, tá? Mas esse daqui é um fato lógico, né? Se você trabalha, exerce aí o seu trabalho como servidor público, seja concursado, seja comissionado, não importa. Você tem o seu horário de trabalho, que você elabora suas funções aí para o órgão, para a entidade onde você atua. Então, por exemplo, se você trabalha das 8 da manhã às 17 da tarde, nesse horário você não poderia exercer outras funções. Você, nesse horário, tem que exercer as funções aí para o órgão, para a entidade que você trabalha, seja concursado, seja cargo em comissão, não importa, os seus horários que você desenvolve, a sua função como servidor público aí no seu órgão entidade, ele é utilizado para a sua função como servidor público. Então, nesse momento, você não vai poder praticar atividades do setor privado, tá? Então, teria que ter o quê? Uma compatibilidade do horário de trabalho, né? Trabalho como servidor público é das 8 às 5, você só poderia pegar um trabalho extra no seu outro período, no período noturno, no final de semana, tá? Então, esse é mais um ponto que tem que ser considerado para você que está na ativa, né? Que está trabalhando, exercendo aí o funcionalismo público. Terceiro ponto, tá? E eu quero trazer para vocês, antes do quarto ponto, que é o principal e o mais polêmico aqui, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nesse terceiro ponto aqui, eu trouxe a questão da abertura de empresa. Isso aqui vale para todo mundo? Não, por quê? Nem todo analista de licitação precisa abrir empresa. Você que já acompanhou os podcasts anteriores, você sabe como um analista de licitação pode iniciar no mercado, né? Quem abre empresa é ou aquele analista de licitação que quer vender os seus próprios produtos e os seus próprios serviços para o governo, que eu chamo de analista de licitação empresário, né? Ou o analista de licitação consultor que tem o sonho de abrir uma consultoria em licitações, porque senão você pode trabalhar como analista de licitação, por exemplo, consultor, de forma autônoma no início da carreira. Abrir empresa só depois se compensar, se você realmente quiser, se for um objetivo seu, se você começar a pegar muitas empresas que vão acabar te exigindo uma nota fiscal, né, que não aceitem, por exemplo, um recibo de autônomo, um RPA, tudo mais. Mas isso daí é um outro caso, tá? Agora vamos supor que você quer vender produtos e serviços para o governo. Não, eu quero ser empresário, eu quero abrir minha própria empresa, né? Então aqui a gente tem mais um ponto, tá? E serve também para você que tem um sonho de abrir uma consultoria em licitações. Por quê? Aqui, olha, eu trouxe a Lei 8.112 de 90, que é uma lei federal, tá? É uma lei federal, que lá no artigo 117, inciso 10, a gente tem a seguinte questão: o servidor público, ele não pode participar da gerência ou da administração da sociedade privada. Quer dizer, você não pode administrar, você não pode tocar o negócio. Você teria uma participação onde um outro sócio teria que tocar o negócio, tá? Então, para quem vai abrir empresa, esse é um ponto importante que você tem que considerar e você tem que conversar com o seu contador também a respeito disso aqui, para que o seu contador possa te orientar no momento que você vai fazer a abertura de empresa e você não cair nessa proibição. Agora, essa daqui é uma lei para os servidores federais. Então, você que é de outra esfera, estado, município, precisa também olhar a sua legislação. Olha se tem uma lei estatutária, se tem algum código de conduta lá que estabelecem proibições também, ou outras proibições. E aí você vai ter que olhar lá no seu estatuto, lá na legislação do seu ente, ou do seu órgão, né, ou do seu estado, ou do seu município, para verificar quais são os termos aqui na questão de abertura de empresa. Então, eu trouxe como exemplo aqui a lei para os servidores públicos federais, que é essa daqui, tá? Eu coloquei até uma observação que, por exemplo, o servidor público não pode abrir MEI, né? Por quê? Porque o MEI é um indivíduo só tocando a sociedade. Então, nesse caso, não poderia, porque já ia cair direto nessa proibição, tá? Teria que ter um outro sócio que ia tocar, que ia exercer a gerência, a administração, tá? Agora, como eu disse, isso aqui é uma lei federal para o funcionário público, servidor público federal. Se você for de outra esfera governamental, estado, município, você tem que analisar a sua legislação, tá? E aqui, pessoal, eu não gosto de ficar usando juridiquês. Você que me conhece, me acompanha, sabe disso, mas não tem como. Aqui
é um assunto de servidor público que eu tenho que falar um pouquinho essa linguagem para que você possa acompanhar. Então, os analistas de licitações que acompanham, me desculpem, tá? Pela linguagem aqui, mas eu prometo para vocês que é um dos únicos episódios que a gente vai utilizar uma linguagem mais jurídica, porque realmente não tem como. É uma parte atinente ao servidor público e que eu tive que enfrentar em um desses podcasts para poder auxiliar o servidor público que tá com essa dúvida, tem esse sonho de ser analista e tem essa dúvida aqui, tá? Bom, então, passada essa questão da empresa, agora a gente vai para o ponto principal do podcast de hoje, tá? Então, você é um servidor público que quer ser analista de licitação? Primeiro, já vimos que você não pode jamais participar de licitações no órgão que você trabalha. Segundo, tem que verificar a questão de compatibilidade de horários. A gente não pode trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo no mesmo horário. Se o funcionalismo público exige de você um trabalho de segunda a sexta das 8 às 5, nesse horário você está disponível para o órgão que você trabalha. Terceiro, a questão de abertura de empresa, que não pode administrar, não pode tocar o negócio, tá? Não pode exercer a gerência, a administração. Por isso, se for abrir empresa, precisa ter alguém que vai tocar o negócio para você, um sócio administrador. Isso daqui você tem que verificar, então, aí com o seu contador, essa questão, e como é uma legislação para o funcionário federal, você que é do estado, do município, tem que verificar a sua própria legislação para ver se não tem algum impedimento mais forte que esse aqui, tá? E ponto 4, e esse aqui é o mais importante que eu vou trazer para vocês, o mais polêmico também, mas que eu tenho que trazer para você. O quê? Não pode existir conflito de interesse. Bom, e aí nós temos uma legislação do Poder Executivo Federal, quer dizer, para servidores do Poder Executivo Federal, que é a lei número 12.813 de 2013, que ela traz a questão do conflito de interesse. E por conta dessa legislação, eu fiz uma consulta na AGU, que eu vou te mostrar aqui a resposta da minha consulta como pessoa física mesmo, qualquer um pode fazer, tá? Essa consulta. Onde eu indaguei a AGU, olha só, devido aqui ao artigo 5º dessa lei, olha o que determina esse artigo, olha, configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, a gente está falando dos servidores do Poder Executivo Federal, tá? Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, então, fazendo uma primeira leitura, o que a gente pensaria? Nossa, então não pode, né? Você pensaria isso, mas não foi isso que a AGU me respondeu. Eu fiz o questionamento para a AGU, tá aqui, é uma consulta pública, tá? Eu até ia disponibilizar o link, mas não dá. Eu tenho que entrar com a minha senha, porque como foi uma consulta que eu fiz como pessoa física, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Vocês estão até vendo, ó, que eu tô no site oficial, ó, falabr.cgu.gov.br/público manifestação. Então, como eu fiz essa consulta com o meu certificado digital, como pessoa física, só eu que tenho acesso, não dá para eu liberar o link para vocês, senão eu prometo que eu liberaria, né? Era essa a minha intenção aqui. Ó, pode ver que tá até meu nome aqui, ó. Eu sou usuária, tá vendo? Então, eu que estou como usuária, é uma consulta que eu fiz, eles me responderam muito rapidamente, tá? Um trabalho muito bacana aí. E na minha consulta, o que eu perguntei? Eu perguntei, olha, é o seguinte, eu quero saber, por conta dessa lei número 12.813, se vai existir algum conflito de interesse em um servidor público atuar concomitantemente como analista de licitação, seja abrindo sua própria empresa e vendendo seus produtos e serviços para o governo, seja como consultor, representando outras empresas que querem participar de licitações. O que eles me responderam? Então, aqui, ó, resposta, tá? Do órgão foi para a CGU, na verdade, a Controladoria Geral da União. A minha solicitação foi feita aqui, ó, dia 12 de novembro de 2020, tá? Que foi feita a consulta e a resposta. E aí vem a resposta aqui, tá? Claro que eu não vou ficar lendo aqui, vou trazer aqui os pontos principais. Qual foi a resposta? Olha, Flávia, é o seguinte, ó, de acordo com a sua consulta, a gente poderia, em tese, pensar que teria conflito de interesse o servidor público ser analista de licitação, mas não é assim que a gente tem que ler. Então, olha só, vai existir conflito de interesse quando o servidor público valer-se da sua qualidade como agente público
de uma facilidade, uma prerrogativa que ele tenha, que esse cargo traz para ele, para intervir em interesses privados dele ou de outros perante a administração. Então, olha só, dessa forma, a situação que você apresentou, em tese, poderia configurar um conflito de interesse. No entanto, e aqui vem o ponto principal, prestem atenção. No entanto, vale dizer que a interpretação desse inciso não deve ser estritamente literal e restritiva. Ou seja, não é assim que a gente faz a leitura. Se não, e aí eles que concluem isso aqui nessa consulta, qualquer manifestação, qualquer possibilidade de segmento que o servidor fosse existir, iria gerar um conflito de interesse. A gente não pode fazer uma leitura literal e totalmente restritiva. Então, olha só. Do contrário, temos que, com fundamento na literalidade do inciso, nenhum agente público poderia exercer qualquer atividade privada que o colocasse em contato com a administração. Não é esse tipo de restrição absoluta e inflexível que esse inciso prescreve, não é, né? Então, lá, na verdade, a amplitude da restrição da atuação junto à administração pública deve ser delimitada caso a caso, a depender das circunstâncias de cada situação concreta, tendo em vista especialmente a área de atuação e grau de influência do servidor. Ou seja, simplesmente por existir esse dispositivo aqui, tá? Não quer dizer que é proibido para o servidor público atuar como analista de licitação, tá? Desde que o seu grau, tá? A sua atuação, o seu grau de influência, a sua área de atuação como servidor não vá lhe trazer algum tipo de facilidade, de prerrogativa, uma condição que ele saia na frente, né? Que a gente poderia pensar no órgão que ele atua. No órgão que ele atua, obviamente que haveria conflito de interesse, sem dúvida nenhuma, tá? Mas o que a Controladoria Geral da União orientou aqui na minha consulta? Olha só, para ter certeza, como a gente tem que analisar caso a caso, orientamos o servidor interessado. Então, você que é servidor, que está acompanhando aqui o podcast, que quer se tornar analista de licitação, olha lá, orientamos a que você apresente uma demanda por meio do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos. Está aqui o endereço, ó, da https://seci.cgu.gov.br. Por meio do SESI, os servidores públicos federais podem apresentar uma consulta sobre a existência de conflitos de interesse ou até solicitar um pedido de autorização para o exercício da atividade privada. Olha só que bacana! Então vamos lá. Você que é servidor público federal, você vai vir aqui nesse endereço que eu acabei de ler para você, tá aqui na minha tela, e vai fazer uma consulta ou já faz um pedido de autorização. Eu quero ser analista de licitação, manda para a CGU. Eles vão responder para você, vão analisar, e pode ser caso concreto, tá? Eles vão fazer essa análise aí e vão te dar orientação se existe conflito de interesse ou não, e você tem uma autorização para exercer o seu ofício, a sua atividade privada também, com as orientações que a própria CGU pode dar. Tá bom, professora, porém eu não sou servidor público federal, então não é esse canal. Aí daí você pode entrar o quê? Em contato com a sua esfera governamental, aí no seu município, tá trabalhando na prefeitura? Na prefeitura, no estado, entre em contato com o governo do estado, para você avaliar se existe o quê? Alguma legislação, algum código de conduta, alguma legislação que também regulamente a questão de conflitos de interesse, para verificar se você pode atuar ou não, tá? Bom, eu tenho muitos alunos mesmos, que se aposentaram, não são mais servidores públicos, e daí passaram para o outro lado. Ou que em determinado momento passaram como analista de licitações e até como a carga de trabalho foi muito grande, eles tiveram que abandonar a função pública e optaram por ser exclusivamente analistas de licitações, tá? Então, estou te trazendo aqui alguns casos reais, tá?
Então, pessoal, para a gente ter certeza se você pode ou não avaliar, é isso aqui, ó. Primeiro, não pode participar das licitações no órgão que você trabalha. Segundo, tem que ter compatibilidade de horário. Terceiro, a questão de abrir a empresa não pode administrar. Quarto, não pode existir conflito de interesse. Então, se você for servidor público federal, manda lá a sua demanda, o seu pedido para cesc.cgu.gov.br. Eles vão te dar até uma autorização para você exercer essa atividade aí, ó, sem dor de cabeça nenhuma, para você poder começar a trabalhar. Já faz isso hoje, não deixa para depois. E se você é do estado ou município, dá uma olhadinha aí na sua legislação, no seu estado, no seu município, no seu ente, no seu órgão, se existe algum código de conduta, alguma regulamentação de conflitos de interesses, e que você possa também fazer essa análise aí junto ao seu órgão de controle também, não tem nada de errado com isso, pode ser feito também junto ao seu órgão de controle, para validar a sua atuação, caso você queira ficar exercendo as duas coisas, tá? Agora, se você resolver virar apenas analista de licitação, ou você se aposentou, né? Não vai mais exercer o cargo público, aí tudo bem, que aí você vai virar um analista de licitação, que nem muitos alunos meus fizeram nesse caso, tá? Mas se você vai ficar nativa, então a recomendação é essa, tá? Entre em contato aí com o seu órgão de controle. Se for federal, tá aqui. Se for estadual, municipal, dá uma olhadinha também no seu estado, no seu município. Com certeza tem aí algum portal. Isso aqui é feito de forma gratuita. Eles respondem rapidamente, ó. A minha consulta levou, só para vocês verificarem aqui, ó. Eu coloquei a consulta no dia 12 de outubro, quer dizer, no dia 10 de novembro, né? Menos de um mês já tinha. Um mês, né? Um mês eu já tive, em 30 dias corridos, eu tive aqui a minha resposta. Então não deixa para depois, já faz essa pergunta, tá? Se você realmente quer ficar nativa, trabalhando como servidor público e como analista de licitação de forma concomitante, faça aí a consulta por meio do canal para que você possa ter, então, uma autorização formal do órgão que faz esse controle aí e que você possa desenvolver o seu trabalho sem nenhuma preocupação. Então, esse passo é muito importante para você, ok? Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Eu sou a professora Flávia Viana. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, deixar seu comentário. Se você já fez a sua consulta aí para o seu órgão, aí para a sua esfera, deixa aqui a resposta para a gente. Quem sabe você não pode ajudar também outros servidores que estão com a mesma dúvida e que, de repente, trabalham aí na mesma esfera governamental que você, tá ok? Então deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum dos podcasts Analista de Licitação. É isso aí, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.